de Janeiro. Aqui, até nosso nome é feito de água. Somos a Águas do Rio. E é nesse rio de maravilhas que chegamos para fazer parte dessa história, levando o básico, água potável pela primeira vez em lugares onde nunca havia chegado. Saneamento e dignidade por onde passamos e o maior projeto ambiental do país. Para trazer mais vida no seu futuro, seguimos trabalhando para recuperar a Baía de Guanabara, com atitudes que cuidam do planeta e também cuidam das pessoas. Um compromisso com a saúde, o desenvolvimento e a qualidade de vida de todos. E esse é só o começo. Vamos juntos, rumo a 2030. Vamos fazer um Rio melhor e mais sustentável. Com a concessão dos serviços de saneamento no estado do Rio de Janeiro, a SEDAI se dedica agora 100% à questão da segurança hídrica, aderindo fortemente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6 da ONU, com o fito de fornecer água tratada, potável para 100% da população do estado do Rio de Janeiro. A SEDAI, ela investiu em tecnologia de ponta para garantir a qualidade da água fornecida e tratada para a população do estado do Rio de Janeiro. E com todas essas medidas, a SEDAI evitou assim a famosa crise da geosmina no verão de 2022. Inovação é um caminho para a excelência, né? E por isso nós criamos o Manancial, que é um centro de inovação socioambiental focado na aceleração e incubação de ideias e soluções para o setor de saneamento e meio ambiente. Então aqui no Manancial nós reunimos startups, médias e pequenas empresas, investidores, universidades, tudo em prol desse desenvolvimento de tecnologias que nos levem para a segurança hídrica e preservação do meio ambiente. E após vencer o prêmio, eu fui convidado pela SEDAI para ser um dos primeiros projetos incubados pelo Manancial, que é um laboratório de inovação socioambiental da SEDAI voltado para jovens, o que é muito importante, porque nós jovens somos o futuro do planeta e a gente precisa engajar na luta pelo saneamento melhor e por uma água com maior qualidade e uma água para todos, para que no futuro a gente possa vislumbrar melhores cenários e viver num mundo melhor. O futuro dos nossos recursos hídricos depende das ações que a gente faz hoje, né? Protegendo o meio ambiente e ajudando na recuperação dos mananciais de abastecimento público. Quem planta floresta, colhe água.
A Iguá, como a água, está em constante movimento. Mas a nossa essência permanece a mesma. Valorizamos a vida de todos. Para nós, o caminho de valorizar a vida flui como o curso da água, um elemento que tem o poder de impactar e revitalizar tudo o que toca. Quando ampliamos o acesso ao saneamento básico, nós percorremos, com a água, uma grande jornada de transformação, rumo a um Brasil mais desenvolvido e justo, garantindo higiene e saúde a cada vez mais pessoas. É com esse propósito que a Iguá chega ao Rio, trabalhando em conjunto para trazer mais desenvolvimento e dignidade para todos. E colocando a serviço da vida a soma dos nossos recursos e conhecimento. A mudança que começamos hoje já aponta para a construção de um amanhã melhor, quando poderemos ver, claro como a água, a diferença na vida das pessoas. Iguá, para mudar o amanhã, trabalhamos juntos hoje. Convidamos ao palco para a palestra Plataforma de Ativos Sustentáveis do Rio de Janeiro, a subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, Ana Asti. Muito obrigado. E o secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro, senhor Nelson Rocha. Onde você quiser, vai passar aqui, né? Depois aqui. Bom, boa tarde a todos voltando agora do almoço. É uma alegria muito grande poder estar iniciando essa tarde com esse projeto, né, que é um desafio e uma grande oportunidade, tanto para o Estado do Rio de Janeiro como para todo o país. Né, temos aqui conosco um secretário que é um visionário, Nelson Rocha. Esse é um projeto que eu tenho um carinho enorme e, na verdade, eu estou aqui mais para dar essa entrada inicial, mas quem vai fazer a palestra, quem vai apresentar é o nosso secretário da Secretaria de Planejamento, Nelson. Então, já passo a fala para o Nelson. E eu sou aqui uma entusiasta e estou à disposição também para ajudar em tudo que for necessário, Nelson, porque esse é um projeto que todo cidadão do Rio de Janeiro tem muito orgulho. Então, acho que a gente tem que realmente fazer com que cada vez mais pessoas conheçam e saibam dessa possibilidade que a gente tem de mudar a história do nosso Estado através dos ativos sustentáveis que a gente tem e tem tantos, né? Verdade, Ana. Obrigado, Ana. Obrigado à FEComércio pelo convite, né? Agradecendo já em nome do presidente da FEComércio. E dizer que é um prazer estar aqui no FITS Água para poder falar sobre a plataforma, para poder falar sobre a Bolsa, que é uma plataforma bolsa, né, de ativos sustentáveis, e como isso pode mudar os paradigmas da economia do Estado, da economia do nosso país. Então, eu vou só me permitir falar dali, que eu acho que é mais fácil, que eu aproveito para acompanhar. Só um segundo. Obrigado. É aqui. Começando aqui, a rigor, o nome do projeto que nós denominamos de Economia Verde, Nova Fronteira, exatamente porque se trata de uma nova fronteira da economia, à medida que a gente tem uma possibilidade de atrair de investimentos, de gerar crescimento econômico, a partir de um novo modelo que a economia mundial acabou apresentando em função de uma série de fatores, né, especialmente da questão do clima, para que nós pudéssemos nos adequar e haver uma redução da temperatura global da Terra, né, para que pudéssemos
manter os recursos naturais e não termos os desastres que temos hoje, né? Eu tenho sempre dito que, mais do que um projeto financeiro, trata-se de um projeto, né, da humanidade, à medida que a gente pode experimentar uma nova forma de se fazer desenvolvimento. E a gente sempre estabelece algumas conexões, porque o mundo, de uma maneira geral, ele sempre enxergou a economia só no meio do processo todo, né? Porque, a rigor, você extrai, você usa e você descarta. Então, o valor econômico atribuído sempre se foi levado em consideração apenas esse meio, apenas o uso. E hoje, com a nova concepção que a economia mundial tem, por conta da necessidade também da adequação a essa nova necessidade mundial, nós conseguimos entender o processo como um todo. Então, a extração tem valor também econômico, assim como o descarte também tem, né, através da economia circular, por exemplo. Então, o processo hoje passa a ter valor econômico e é a partir daí que a gente entende essa nova economia que está sendo apresentada. Bom, do que a gente está falando aqui, né? Nós estamos falando da criação de um ambiente de negócios favorável para a negociação de ativos sustentáveis. Não estamos falando apenas de crédito de carbono, mas de ativos sustentáveis de uma maneira geral. E a inserção do Brasil nesse mercado global. E por que o Brasil? Por que o Brasil vai ser o grande protagonista dessa nova economia? Ele será o grande protagonista por razões simples. O Brasil, estima-se que tenha de 30% a 40% do estoque mundial de CO2. Então, por si só, já nos coloca numa posição privilegiada em relação a todo o conjunto do mundo, né, da questão global. Então, a partir daí, nós podemos, sim, ser os protagonistas. E tem alguns dados, né? Dados como, por exemplo, a reinserção do Rio de Janeiro no mercado financeiro. Nós que perdemos o mercado financeiro na década de 80, temos a possibilidade de resgatar o mercado financeiro e o projeto começa um pouco por aí, mas só que ao invés de fazer disputas com outros estados, com a cidade de São Paulo, por exemplo, que hoje tem a Bolsa, a B3 lá, que negocia os valores mobiliários, nós não queremos fazer essa disputa. O Rio de Janeiro tem uma outra visão, uma visão de ter esse mercado financeiro, mas com foco em sustentabilidade, ou seja, ativos sustentáveis. Então, o mercado de capitais vai continuar existindo e vai sendo negociado na Bolsa de São Paulo naturalmente. O Rio não quer fazer essa disputa, porque senão fica já, quer tirar de São Paulo? Não, nós não queremos tirar nada de lugar nenhum. É uma nova opção, uma oportunidade que surge e, a partir daí, a gente utilizar essa oportunidade para desenvolver o mercado financeiro também aqui no Rio de Janeiro. E, por fim, que seria um segundo ciclo, é a atração dos grandes fundos internacionais que investem exclusivamente em empresas sustentáveis, que é uma segunda fase do projeto. O projeto está dividido basicamente em 2 ciclos. O primeiro ciclo, que trata da negociação dos ativos sustentáveis, e nós vamos ver na frente, e um segundo ciclo, à medida que o Rio de Janeiro se estabeleça como grande centro de negociação, como o hub mundial de negociação de ativos sustentáveis, né? Para isso, obviamente, precisa ter um mercado aqui, mas precisa também de ações, de políticas públicas de sustentabilidade. E é por isso que eu sempre brinco aqui com a Ana, dizendo o seguinte, a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, ele só ganhará corpo à medida que a gente toque na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Se nós tocarmos a questão econômica, na questão financeira, todos vão passar a perceber. E vocês também perceberão que esse mercado, que o envolvimento e a criação desse mercado trará consequências
para a compreensão, né, para a educação ambiental, para que as pessoas percebam da necessidade, porque elas vão começar a ser atraídas por esse processo, além de financiamento de projetos ambientais também. Então, o objetivo ele começa por aí, mas, ao mesmo tempo, ele segue adiante. Opa, botei para trás aqui. Vamos lá. Então, essa fase, ainda no primeiro ciclo, em junho de 21, nós criamos um grupo para começar a discutir isso lá na secretaria. Buscamos o mercado, conversamos com o mercado. Como eu disse, Suzane, vamos combinar com os russos para dar tudo certo, para não ter problema. Fomos conversando para entender se existia ou não o interesse do mercado também. E identificamos, né, aqui com o mercado brasileiro todo que nós conversamos e também com o mercado internacional, e acabou acontecendo uma sinergia com a Nasdaq através da GEAP, porque a Nasdaq ela já vem pensando nisso, ela já opera hoje uma plataforma na Suécia e na Finlândia, né? A Nasdaq Technology ela não é em Nova York, ela é na Suécia, mas a Nasdaq de Nova York é que controla essa Nasdaq da Suécia. Então, eles já vêm operando e veem isso como um bom mercado. E nós levamos para eles a seguinte proposta. Ora, vocês não são uma bolsa regional, vocês são uma bolsa global. Ora, se são global, por que vocês têm que operar o processo de carbono, por exemplo, em Nova York, esses ativos, esse mercado de crédito de carbono a partir de Nova York? Aonde estará esse grande mercado? No Brasil. Por que não o Brasil? Por que não o Rio de Janeiro? Já que o Rio de Janeiro é a representação mais nítida e mais clara do Brasil no exterior, sem demérito nenhum a outros estados. E o Rio de Janeiro, por ter sediado a Rio 92, temos aqui o Paulo Protásio, que foi secretário-geral na Rio 92, e agora é a Autoridade 2030, né? Então, sediamos a Rio 92, temos a maior floresta urbana do planeta. Agora, com o processo da concessão de serviços de saneamento, de água e esgoto, nós temos investimentos que serão de 2,6 bilhões de reais a serem investidos para a despoluição da Baía de Guanabara. Teve a COP26 agora, em Glasgow, que na realidade, regulamentou, não, definiu as regras para o mercado de crédito de carbono, estabelecido já em 2015, lá no artigo 6º. Então, existiu uma confluência de fatos que levaram a esse momento oportuno para que nós pudéssemos fazer isso agora, né? A gente comentava antes de iniciar aqui sobre o fundo BlackRock, que acabou definindo que agora só investe em empresas sustentáveis. Então, cada dia mais, as empresas que não sustentáveis vão ter dificuldade até para a obtenção de crédito, entre outras coisas. E o Brasil segue na mesma linha. Então, nós fizemos essa primeira abordagem, isso acabou culminando em março de 2022, e por coincidências da vida, no dia 8 de março, né, e aí falando de ESG um pouquinho, né, no Dia Internacional da Mulher, né, e esse protocolo traz responsabilidades e compromissos que o Estado teria que assumir, e compromissos também da Nasdaq e da GEAP. Esse processo, nós tínhamos 3 meses para elaborar um relatório e apresentá-lo. Fizemos isso em junho de 22, e também, por mais uma dessas coincidências da vida, enviamos no dia 3 de junho de 2022. Dia 3 de junho, para muitos que estão aqui, alguns provavelmente nem nascidos à época, não se lembram, mas o Paulo se lembra muito bem, que foi o dia da abertura da Rio 92. Então, essas coincidências que eu sempre digo que elas são boas, mas que o destino acaba nos colocando, sempre nos pregando alguma peça para que diga, olha, vai, porque o caminho está bem trilhado, está bem traçado para vocês seguirem. Então,
Então, nós entregamos e estamos aguardando a resposta, porque eles fazem uma avaliação econômico-financeira da viabilidade do negócio, que, em princípio, sem querer adiantar nada, obviamente, até porque nós não temos nada formal, mas como foi um processo de discussão, de debate com eles a 4 mãos, nós estamos com esse, em princípio, nós teremos o ok para seguir adiante, e a nossa expectativa é que já no segundo semestre a gente já tenha essa operação começando a ser realizada, pequenos lotes, pequenos projetos ainda, e adiante a gente terá mais, à medida que o mercado vá crescendo, nós teremos mais volume. Quais são os compromissos do Estado do Rio? O Rio tem um compromisso de colocar os seus ativos ambientais e também promover políticas públicas para fazer o que nós chamamos do adensamento desse mercado, ou seja, fazer com que esse mercado cresça e evolua. Então, os ativos, o INEA já tem, e falamos só, num primeiro momento, do inventário florestal, mas nós estamos levantando agora todo o processo, né, e aqui, sobretudo, porque já está falando de água, né, e do carbono azul, né, também estamos com um levantamento de todo o manguezal aqui, né, Ana, porque eu fui aprendendo ao longo do tempo, eu sou um aprendiz, e não só do próprio mercado em si, porque é um mercado novo, todos nós estamos aprendendo, mas aprendendo também sobre sustentabilidade e o que representa cada um desses ativos ambientais. E o mangue, eu brinco sempre dizendo também que eu agora estou querendo comprar manguezal, né? Porque vale, do ponto de vista de captura de carbono, vale muito mais do que a floresta em pé. Então, nós temos esses compromissos tributários também, por exemplo, só para citar um dos exemplos, nós enviamos alguns, mas o veículo, ao pagar o IPVA, se ele for menos poluente, terá um crédito, só que esse crédito não será em dinheiro, será em créditos de carbono para fazer esse mercado aquecer. Então, tem uma série de procedimentos, e conosco, porque nós não estamos sozinhos, o Rio de Janeiro liderou esse processo, fez a conversa, está estabelecendo aqui, naturalmente, na cidade do Rio de Janeiro, mas nós levamos isso também para os demais estados, e todos, sem exceção, ficaram muito contentes e com uma expectativa muito grande que nós esperamos ver traduzida também na ação deles, na colocação dos ativos ambientais deles aqui também nessa bolsa/plataforma. A gente já tem 7 estados que se comprometeram de negociar os seus ativos ambientais aqui, né? Se comprometeram, obviamente, que eles vão negociar com a Nasdaq e com a GEAP, porque essa bolsa é uma bolsa privada, ela não é uma bolsa pública. O Estado ele é apenas o indutor e o fomentador desse mercado, nós não operaremos, né? É bom que fique bem claro isso também. E esses estados também estão vindo conosco, assim como diversos outros municípios aqui do Rio, com quem a gente tem conversado, que vai da região sul à região noroeste do estado, todos têm também se mostrado interessados. Por quê? Porque para o poder público é uma nova fonte de recursos até então inimaginável. Ninguém conta com esse recurso, é um recurso novo e, por isso, ele acaba trazendo bastante interesse de todos. Então, essa bolsa começa com o mercado de acesso. Esse mercado, basicamente, é a plataforma, né? São operações mais simples que serão executadas ao longo do tempo, e depois ele migra para um mercado principal, que é um mercado com operações mais complexas. E aí sim entra a bolsa com todos os seus requisitos, e eu vou falar no slide seguinte sobre a importância de se ter uma bolsa, mas isso nos permite operações mais complexas, como derivativos, por exemplo. Só para a gente citar um exemplo aqui, se você tem uma empresa que quer descarbonizar a sua atividade, mas não tem recursos para isso,
ela pode obter financiamento, eventualmente, com o BNDES, que também tem conversado conosco e está bastante interessado no processo, porque, ao descarbonizar, ao tomar esse empréstimo, ele vai dar como garantia os créditos futuros de carbono que ele deterá a partir desse projeto, obviamente, projeto aprovado, enfim, com todos os requisitos necessários, mas isso vira um recebível que pode ser custodiado, por exemplo, na Bolsa. Então, essa garantia facilita todo o processo. Então, e a possibilidade estabelecida pelo artigo 6º do Acordo de Paris e agora pela COP26 também, das compensações internacionais, permitirão a negociação fora também. Por exemplo, um dos modelos que nós discutimos com eles, obviamente eles é que tratarão disso, nós estamos ajudando também nos processos de quebrar esses procedimentos regulatórios, como é que eles podem atender todos os procedimentos e, ao mesmo tempo, a gente fazer o mercado andar, mas, por exemplo, como ADRs, que a gente já utiliza hoje no mercado de capitais. Então, as vantagens da Bolsa começa primeiro pela desfragmentação. Hoje esse é um mercado muito fragmentado, as operações são bilaterais entre uma pessoa jurídica e outra, entre uma pessoa física e outra, e com isso você acaba não tendo padrão de funcionamento, não tendo padrão de contratação. Então, isso é fundamental para que nós possamos avançar também, porque começa a uniformizar o mercado, dando mais garantia. A transparência, que é fundamental, porque os processos negociados de forma pública têm dois aspectos importantes na transparência. Primeiro, porque você está vendo as coisas acontecerem, não são processos em que você não sabe preço. E a outra coisa é a formação de preço, porque a gente acaba não tendo esse... Aliás, hoje saiu no jornal O Globo sobre isso, né? O UBS dizendo que não tinha, que o mercado de crédito de carbono precisa de liquidez e transparência. A transparência virá com a Bolsa e virá também com essa capacidade de você uniformizar, para trazer o quê? Padronização, que traz segurança, integridade jurídica, para que os processos não sejam questionados. Já tem, inclusive, processo recentemente no Tribunal de Justiça de São Paulo, uma decisão favorável para que quem tinha se comprometido a entregar os créditos de carbono o fizesse obrigatoriamente, mas a padronização ajuda também e traz segurança jurídica, além da segurança do ativo. E o que é a segurança do ativo? É que esses ativos, depois de virarem ativos, eles são transformados em ativos digitais, numa digitalização que nós denominamos de tokenização. Então, ele vira um ativo digital e fica em blockchain, o que dá uma garantia de que esse ativo não será negociado duas vezes, ou seja, só poderá ser negociado uma vez a cada... A pessoa depois pode vender também, pode adquirir e vender depois para fazer algum ganho com esse ativo. Mas é uma operação só, você não tem uma pessoa, por exemplo, querendo vender duas vezes o mesmo ativo, né? Além da garantia de liquidação que a Bolsa traz e a própria supervisão. Fora tudo isso, a gente tem a própria representatividade existente numa Bolsa, porque ela, de alguma forma, institucionaliza o mercado. Esse mercado hoje fragmentado, ele é desfragmentado e acaba fazendo com que seja institucionalizado, e a Bolsa tem exatamente essa característica. Então, a estratégia é a implantação de uma plataforma, num primeiro momento, transformada em Bolsa. A plataforma continua existindo para os processos menos complexos, né? E a outra para dar suporte ao alto volume. E ela negociará, porque o segundo ciclo que eu falei lá atrás é a atração de fundos de investimento, que nós não estamos falando agora, né? Esse primeiro ciclo ainda, na implantação da plataforma e da Bolsa, ele negociará ativos de uma maneira geral, ativos sustentáveis,
que vão de crédito de carbono, já bem conhecido, já existe um mercado, mas ainda tem muita discussão de como esse crédito acaba virando, tem discussões de quem é o detentor do crédito, dependendo quem tem a ação, da economia circular, né? A reciclagem, de uma maneira geral, para falar assim, para quem não está habituado com esses jargões do processo ambiental, de sustentabilidade, mas a economia circular, hoje a gente tem como gerar, as ações de economia circular podem gerar valor agregado e, com isso, virarem ativos digitais que podem ser negociados. Já existem modelos para isso também. E a biodiversidade, né? A gente, aí sendo um pouco mais abrangente, que vai água, flora, fauna, entre outros. E aqui, particularmente, nesse fórum que a gente está tratando de água, o carbono azul, né? Que é a grande vedete do processo de negociação de ativos sustentáveis, porque, como eu disse aqui, né, o mangue, por exemplo, os manguezais, eles valem 5 vezes, o metro quadrado do manguezal vale 5 vezes o metro quadrado da floresta em pé. Então, ele é muito mais interessante. Por quê? Porque o manguezal absorve muito mais carbono. Então, isso ajuda e, além de tudo, ele faz essa absorção de forma muito mais veloz do que o carbono comum absorvido pela floresta, né? O carbono azul, ele é absorvido no mangue, estima-se que 40 vezes mais rápido do que na floresta verde. Então, estamos falando de ativos extremamente interessantes que estão em toda a costa brasileira, né? Só para nós termos uma ideia, o Estado tem um Estado que é privilegiado nisso, que é o Estado do Maranhão, né? Que, pelas estimativas, detém 46% do total do estoque de carbono azul, digamos assim, né? Da costa que nós temos, né? O Pará também, que tem um volume significativo, 20 e poucos por cento, 22%, se não me falha a memória, mas nós estamos falando de possibilidades alternativas do carbono extremamente interessantes e que nós não podemos deixar de aproveitar. Aqui no Rio de Janeiro tem o projeto que a Ana é uma das responsáveis, que é a questão da própria despoluição, né? Todo o entorno da Baía de Guanabara, para que isso também, de alguma forma, em várias áreas, vão ter manguezais ali a serem aproveitados. Então, nós estamos falando de gerar recursos para o Estado, para os municípios, né? Além de outras formas de crédito de carbono, como os municípios, ao trocarem a sua frota de ônibus, ao determinarem que a sua frota de ônibus seja elétrico, ao invés de ser ônibus movido a combustão, nós teremos também crédito gerado. Não é só floresta em pé, nós temos a possibilidade de geração de créditos de toda a ordem, além de outros créditos ambientais, né, como o próprio saneamento, né? Eu conversava aqui com o Edmundo aqui um pouco antes. O Rio de Janeiro foi o primeiro a obter crédito de carbono mundialmente, né, no mundo, que foi uma ETE foi de reciclagem de lixo em Nova Iguaçu. Então, nós saímos na frente. Mais uma vez, o Rio de Janeiro se mostra como o local não só adequado por conta da discussão da Rio 92, que já começou lá atrás a perceber a importância de como nós poderíamos ter isso como uma forma de gerar uma economia nova e gerar crescimento, né? Então, esses são os principais pontos, né, que nós esperamos que essa plataforma /bolsa ela possa operar, né? Quando a gente fala do segundo ciclo, que eu não fiz abordagem, nem botei nenhum slide aqui de propósito, porque a gente está tratando só da Bolsa e também em função do tempo, o segundo ciclo, à medida que o Rio de Janeiro, isso vai levar algum tempo, e por isso a importância da participação da sociedade civil. Isso não é um projeto
do governo do Estado, do governador Cláudio Castro, do meu pessoal, da Ana, de cada um. Isso é um projeto de todos nós, da sociedade de uma maneira geral, não só da sociedade do Rio de Janeiro, mas do Brasil. Brasil que tem perdido oportunidades históricas, não podemos perder essa oportunidade da transformação e do crescimento econômico a partir dessa nova forma de enxergar o mundo, dessa nova forma como a economia enxerga essas possibilidades e essas oportunidades de negócio. Então, o segundo ciclo seria a atração desses fundos de investimentos em empresas sustentáveis, assim como o BlackRock, que nós falamos aqui, que, à medida que o Rio de Janeiro se consolide como a referência mundial de negociação de ativos sustentáveis, seja esse hub de negociação, nós podermos atrair esses fundos. E nós não estamos falando de coisa pequena. Hoje, esses fundos negociam no mundo em torno de 57 trilhões de dólares. 57 trilhões de dólares. É isso mesmo. Se a gente conseguir atrair 5, para ser mais conservador, como diz o meu amigo Otacílio, se a gente trouxer 2% desse total, apenas 2%, imaginem nós sendo uma referência na negociação de ativos sustentáveis, com práticas sustentáveis, com a despoluição da Baía de Guanabara, com ônibus que não poluam, nós podemos dobrar o PIB, não é do Estado, é do país. Quando a gente fala de 57, é quase dobrar o PIB do país, porque nós teremos em torno de 1,2, 1,15, para ser mais preciso, 1,14 do total de trilhões de dólares, mais de 1 trilhão de dólares. Isso pode ajudar, até porque o modelo da Bolsa prevê também a liquidação aqui no país, então nós podemos trazer. E quando a gente fala de quais as ações que nós podemos ter também, porque não basta trazer dinheiro, nós estamos falando também da geração de novos empregos, não empregos do mercado financeiro, mas os empregos, por exemplo, que vão desde a conservação da floresta, que exige pessoas até com um nível de qualificação um pouco menor, a pessoas que vão estar operando no mercado financeiro. Então, nós estamos falando de uma mudança de paradigmas, de uma mudança de paradigmas econômicos que transformarão a nossa sociedade. Quais são os resultados esperados? A dinamização da economia, como nós já falamos aqui, novas oportunidades de negócios de uma maneira geral, integração das cadeias globais de sustentabilidade, financiamento para a descarbonização da economia, como eu apontei aqui, né? Linhas de crédito que terão as garantias de créditos futuros recebíveis de crédito de carbono, poderão ser lastreados e serem colocados na Bolsa, resgate do protagonismo do Brasil no cenário internacional de sustentabilidade. Então, dito tudo isso, eu queria finalizar com vocês apenas um mapa que consta do livro Brasil Paraíso Esperado, né? Restaurado, Brasil Paraíso Restaurado, do Jorge Caldeira, que foi eleito recentemente para a Academia Brasileira de Letras, em que ele mostra um novo Brasil. O Protásio vem falando muito sobre isso, chegou a fazer uma exposição, né, Protásio, sobre isso, que é esse Brasil, é esse mapa mundi. É um mapa mundi completamente distorcido daquilo que nós estamos acostumados a ver. Mas ele representa, né, a capacidade de produção de recursos naturais de cada local. Vocês vejam que o Brasil está no centro do mapa e é o grande manancial
e o grande provedor desses ativos para que a gente possa transformar a humanidade. E, como eu tenho dito, não quero que o Rio de Janeiro seja apenas que a gente tenha apenas a mudança desses paradigmas e que o Rio de Janeiro seja apenas a gente possa transformar apenas o mercado financeiro. Não se trata apenas de atração do mercado financeiro. O que nós queremos transformar e resgatar, além do mercado financeiro, é a autoestima do povo do Rio de Janeiro e, com isso, transformar o Brasil num novo paraíso, num novo protagonista da economia mundial. Muito obrigado. Olha, não dá nem vontade de tirar esse mapa da tela, né? De tão maravilhoso que ele é. Nelson, antes de mais nada, eu quero te dar parabéns, né? Porque a gente falou aqui um pouquinho da Rio 92 e 30 anos depois a gente ainda fala dos mesmos desafios e nas mesmas questões que se falava 30 anos atrás, né? E estamos na década da ação. E essa é uma proposta muito concreta de ação, né, de resultado prático. Então, é uma coragem muito grande a gente ter hoje um projeto desse tipo sendo impulsionado a partir do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria deixar aqui os meus parabéns tanto para você como para o governador Cláudio Castro, que assumiu junto contigo esse desafio, né? E quando a gente fala de uma bolsa que não gera só transação financeira, mas que gera resultado no território, gera restauração florestal, gera restauração da nossa costa, né? A gente tem também, eu tenho certeza que se tivesse mais tempo você teria dito a questão da biodiversidade, né? Que a gente tem um hotspot da biodiversidade mundial aqui na Mata Atlântica, né? E isso também é ativo sustentável nosso, assim como toda a questão da logística reversa, da cadeia produtiva da reciclagem. Então, quer dizer, uma bolsa que entende esses ativos sustentáveis nessa dimensão e que, para que existam esses ativos, né, ele precisa ser concreto, ele precisa se realizar no território. Então, isso vai ser certamente um grande impulso para a nossa economia, aqui a nossa economia sustentável aqui no Estado, mas em todo o Brasil, porque, como você disse, é uma bolsa privada global. Então, é uma bolsa que vai trabalhar ativos, né, em todo o Estado. E aí a gente fica muito contente de ver o Rio de Janeiro assumindo esse desafio e é de uma coragem incrível. Então, meus parabéns. Nós estamos aqui agora já partindo para um segundo momento. Eu sei que o Nelson também está com o horário aí super restrito, mas está gravado, temos mais de 485 pessoas agora assistindo a gente online, então está super gravado. E a gente vai agora entrar num capítulo da nossa tarde, que é a economia do clima, né? É a nova economia que nasce, né, a partir da urgência climática que a gente vem vivendo. E temos o nosso super professor aqui, Sérgio Besserman,